Ok, preste atenção nisso aqui. Talvez você já tenha ouvido falar que nesse momento tem um novo El Niño se formando e que possivelmente a gente vai ter um dos verões mais quentes da nossa história. Se você por acaso ainda não ouviu falar sobre isso, em resumo, o órgão dos Estados Unidos que monitora o clima disse que os modelos matemáticos de previsão deles estão apontando para uma coisa nunca vista antes. Para quem não lembra, o El Niño é aquele fenômeno climático que acontece de 3 a cada 7 anos que esquenta as águas do Pacífico e basicamente bagunça o clima do mundo inteiro. Acontecem mais secas em alguns lugares e mais chuvas em outros. Mas principalmente, acontecem mais ondas de calor em quase todo lugar do mundo. O El Niño exatamente acontece quando as águas do Pacífico aumentam de temperatura em mais que 0,5 graus e o Laninha é o fenômeno inverso, quando esfriam mais que 0,5 graus. Quando a temperatura fica entre isso, a gente tem um clima padrão. Só que o recorde atual do El Niño mais forte da história é o de 1982, quando a água esquentou 2,5 graus acima da média. E foi uma loucura. Só que as projeções para o resto desse ano e começo de 2027 estão apontando para um aumento que pode chegar até 3 graus acima da média. Ou seja, um novo recorde histórico. E por que isso importa tanto? Porque a gente já está prevendo que, portanto, 2026 e 2027 podem ser os anos mais quentes da história do planeta Terra. E para piorar, as regiões que historicamente mais sofrem com o El Niño são justamente as que já são fragilizadas. O sul da África e o Sahel correm muito risco de ter uma seca severa. A Somália pode sofrer um efeito dobrado e a América Central, Caribe e parte da Ásia também estão numa lista de fortíssimo risco. Só que a gente aqui no Brasil também não está fora dessa conta. A previsão atual é que o norte do país sofra com mais secas e que o sul tenha mais umidade. E a gente já não é um país que se prepara bem para condições normais de clima. E não estar se preparando para essa é quase como assinar um contrato aceitando que tragédias, como aquelas que aconteceram no passado, vão voltar a acontecer, talvez até piores. E se vocês viram o vídeo que eu fiz no ano passado sobre como o Brasil não tem infraestrutura para lidar com o calor extremo nas nossas cidades, vocês já sabem que a gente é basicamente dependente de hidroelétricas para gerar energia, e essa equação de secas em muitos lugares do país, somada a um calor insustentável no verão e um consequente aumento no consumo de energia por conta disso, é também igual a um cenário de tragédia.